Boa tarde a todos, boa tarde a todas. É um prazer estar aqui com todos vocês hoje. Obrigado pela presença de todo mundo. Gostaria de agradecer ao Instituto Brasileiro de Administração Contratual, Ibraconte, nas pessoas aí da Ilma e do Barral que também estão nos assistindo. Para nós, acho que é uma grande honra estar aqui discutindo sobre um tema tão relevante para quem trabalha no dia a dia com o direito da infraestrutura, com construção. E o Embraconte vem desempenhando aí um trabalho fundamental. É um instituto muito recente, né? Tem pouquíssimos meses aí de existência, mas vem desempenhando um papel fundamental aí na propulsão, na divulgação, disseminação de boas práticas de gestão contratual no Brasil e no mundo. Então, gostaria de agradecer em nome dos meus colegas que estão aqui a organização desse webinar sobre um tema tão relevante. Bom, pessoal, então, como todo mundo já sabe, hoje aqui a gente está reunido para discutir um tema que é muito espinhoso, eu diria até em certa medida aflitivo para alguns, para boa parte do mercado, que é o tema das cláusulas de quitação, né? Que a gente vai discutir interpretação, limites, efeitos, enfim, que é um tema aí a gente não raras vezes quando se depara, né, com uma cláusula de quitação num contrato, um aditivo ou um mecanismo de quitação periódica, não raras vezes a gente vê uma reação muito refratária, aflitiva, amedrontadora por parte dos stakeholders envolvidos, né? E acho que a gente está aqui para estressar um pouco esse assunto, discutir um pouco sobre esse assunto, falar sobre isso, desatar certos nós, acho que com um grande objetivo aqui de tornar essa experiência com as cláusulas de quitação menos aflitiva para todo mundo, né? Então é enxergar a cláusula de quitação, né? O Instituto da Quitação como uma ferramenta importante de gestão contratual que, né, visa aí ao estímulo de segurança, previsibilidade de custos, prazos no projeto, é trazer um pouco da nossa visão com boas práticas, né, com recomendações de como manejar esse instituto quando nos deparamos, né? E aqui comigo eu tenho duas feras, para usar um linguajar mais coloquial, dois especialistas no tema. Eu vou moderar esse debate. Tenho aqui comigo a Luciana Silva, que é advogada, mestre, doutoranda pela FMG, professora da PUC de Minas, que vai contribuir aí principalmente sob um viés jurídico, né? A gente até brincou nas prévias, né, que o jurídico ele vem se misturando cada vez mais com o técnico, né? Mas para tentar dar um ar metodológico aqui, a gente separou aí com uma advogada e com um engenheiro, né, que agora já pulando para o nosso segundo palestrante, que é o Alex Cardoso, engenheiro civil, professor também, com quase 30 anos aí de experiência em obras de infraestrutura, pessoas que trabalham, né, com, com esse tema, que se deparam com isso. Acho que a ideia é a gente discutir, em alguma medida, desabafar também, e aí todos estão convidados a desabafar também com relação a esse tema, dividir experiências, compartilhar perguntas. Enfim, a ideia é que a gente saia desse encontro com menos. Tenho certeza que sairemos com mais dúvidas do que com saneamentos, mas a ideia, como eu falei no início, é, é, é que a gente consiga lidar melhor, aí os players consigam lidar melhor com esse tema tão espinhoso que é da quitação. E aí, antes de passar a palavra aos nossos palestrantes, eu gostaria de explicar um pouco a todo mundo como que vai funcionar a dinâmica do evento, tá? A gente vai ficar aqui até às 6h30, tá? Então a gente tem horário para encerrar. É, e a ideia é passar por uma exposição por cada um dos palestrantes. Então, a Luciana vai falar um pouco sobre uma perspectiva jurídica, e o Alex também, na sequência, vai assumir e vai falar sobre uma perspectiva técnica, né, uma exposição. Depois disso, nós faremos uma rodada mediada, né, uma mesa mediada por mim com perguntas. E aí, na sequência, né, uma quarta etapa, a gente vai ter
a oportunidade de ou escutar os internautas, escutar o pessoal aí de casa, é, que fará perguntas para nós, tá? Então, essa é a dinâmica do evento. Sem mais delongas, eu vou passar a palavra primeiramente à Luciana para comentar, fazer os comentários iniciais dela. Luciana, você tá no mudo. Luciana, nos escuta? Agora sim. Escuto. É que eu normalmente uso o Teams, é um pouco diferente. Meus caros, muito prazer. Meu nome é Luciana Silva, já fui apresentada aí pelo Leonardo, mas não posso deixar de fazer um agradecimento muito especial ao Ibraconte, a professora da Ilma. O Instituto é novo, eu me vesti de uma certa carapuça de cara de pau, mandei uma mensagem para a Ilma, ela me admitiu no Instituto, imediatamente eu me senti aí incentivada e compelida a contribuir com algumas discussões que são muito caras para todo mundo que trabalha com o setor da administração contratual. Pois bem, o nome do nosso evento, então já indo aqui direto, sem maiores, eu vou diminuir as filigranas, sem maiores esclarecimentos, nosso webinar tem o seguinte nome: Cláusula de Quitação, Interpretação, Aplicação e Limites das Cláusulas de Quitação. E aí, eu vou me permitir gastar uns 7, 8 minutos aqui para ser um pouquinho mais teórica, porque o primeiro ponto que eu queria falar com vocês é que é o seguinte: a quitação não é uma cláusula classicamente interpretada, não, não é classicamente interpretada, é legalmente interpretada. A quitação é um documento de prova de pagamento, do pagamento, da prova do pagamento. Mais ou menos como acontece quando a gente vai fazer qualquer coisa na nossa vida. A gente tem um documento de quitação, uma quitação de um acordo que seja. Ele é prova do pagamento, porque ele é uma garantia do credor que ele não vai ser cobrado novamente. Mas não porque ele não pagou, mas é porque é uma prova com uma presunção de veracidade imediata. Ela está prevista no artigo 320 do Código Civil, ou seja, Código Civil puro, aquela coisa bem napoleônica, bem francesa, bem chatinha. Tem que ter o nome do devedor, o tempo do pagamento, o lugar do pagamento, o que se pagou. Então, a mim parece que a gente tem aí uma cláusula de quitação e a gente tem que divisar o que é quitação do que são cláusulas que vão tratar de questões não discutidas ou já discutidas. Então, a rigor, se a gente fosse pensar, então, vamos lá, dentro da cláusula de quitação, é possível ter uma cláusula de quitação no aditivo de prazo? Não, você não recebeu nada. O prazo é uma prestação financeira, é uma contrapartida financeira do pagamento, é uma contrapartida a um serviço executado? Não, não é. Então, é muito importante a gente ter um conceito muito firme para eu falar assim, o que que é quitação? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, quitação é de pagamento de valores ou de prestações periódicas. Quem dá a quitação é o você dá a quitação em função do credor. Quem dá a quitação é o devedor, certo? Uma garantia para o credor de que ele não vai ser acionado posteriormente. Tem um parágrafo, como toda boa cláusula do direito civil, sempre tem um parágrafo dizendo que termos e circunstâncias do pagamento podem ser avaliados em função da dívida. E é aí que a gente começa a discutir sobre o que é o objeto da quitação. Então, nome, a extensão do que se paga. E aí a gente vai cair nessa ideia de cláusula de quitação. O que seria uma cláusula de quitação? Seria uma declaração do credor, ou seja, uma declaração de quem recebe, de tudo aquilo que ele recebeu, então a gente vai ampliar. Tudo aquilo que ele recebeu resolve todas as demandas dele, quitação ampla, geral e restrita. Então, eu estou discutindo ao longo da contratação, vamos partir aí de que a gente tem um contrato que está dando algum tipo de questão, eu preciso reavaliar cronograma físico. Eu posso ter várias irradiações de cronograma físico.
físico, financeiro, obra, EAP, prazo, por aí. Aí eu me sento, negocio, e para eu ter uma segurança nesse tipo de cláusula, eu insiro duas cláusulas no aditivo. A primeira delas é aqui: as condições precedentes não alteradas pelo aditivo permanecem válidas. E é aí que a mim parece que está a nossa questão, a interpretação da cláusula de quitação, e a outra, que é a da quitação ampla, geral e restrita. Por quê? Aí você tem uma série de presunções aí que começa a nossa questão jurídica. Se eu declaro, sem nenhum tipo de ressalva, que tudo aquilo que eu não discuti permanece da mesma forma, tudo aquilo que eu não discuti, se eu não discutir preço, permanece da mesma forma. O preço incorpora as alterações de prazo, vamos supor, que é o mais comum. Ou, se eu discutir preço, mas eu discutir preço de custo unitário, não discutir indireto, presume-se que no meu unitário tem meu indireto. Então, você cria um sistema de presunções que não é bem uma quitação, porque eu não dei uma quitação do pagamento, eu não recebi ainda. Um aditivo, ele serve para regular obrigações daqui para frente. Então, em tese, eu poderia ter uma quitação de um pagamento do aditivo, ela é até na frente, entendeu? Ali a gente está regulando e alterando o contrato. E essas duas cláusulas, na hora que elas vão para uma interpretação, é que aí começa toda a nossa insegurança. Porque tudo aquilo que eu discuti, o que eu não discuti permanece válido. E aí é a primeira ideia do segundo nominho aqui do nosso webinar. Interpretação. A interpretação da cláusula de quitação é dessa cláusula de quitação ampla, geral e restrita, que não é a quitação que é prova de pagamento, com a cláusula de que nada foi alterado se eu não discutir. Você pode gerar a presunção de que eu reconheci que tudo foi resolvido? A mim parece que não. Mas, como tudo no direito, depende. E esse parágrafo único do artigo 320 que vai trazer essa ideia de circunstâncias de pagamento. Adito a isso, nós temos uma alteração muito recente no Código Civil, e ainda falando de Código Civil, eu vou falar um pouco de processo civil daqui a pouquinho, de Código Civil, que é o artigo 421-A, que vai trazer balizas para a interpretação dos contratos em boa-fé, a Lei de Segurança Jurídica, que eles vão ser interpretados de acordo com as discussões e com as premissas do negócio na época. Aí a gente começa a se enrolar. Porque não pode se presumir que empresas em igualdade de condição deixaram alguma coisa para lá. Um pleito de 50 milhões de reais. Não dá para acreditar, gente, não é crível. Nem para gente, quanto mais para um juiz, que você, de repente, desculpa, porque na cabeça do juiz é assim, né? Estou falando para prêmio de poder judiciário, a arbitragem um pouco diferente, o DB um pouco diferente, mas vamos falar do pior dos mundos, que é o judiciário. Não é crível para um judiciário que você deixou 230 milhões de reais para lá e que você não sabia. Esse é o terceiro ponto da cláusula de quitação nessa interpretação, que era o que tinha, se tinha condição de saber. Só que a gente continua com o problema conceitual, quitação e prova de pagamento. Se você cai para um outro artigo, que é o artigo que eu perdi aqui, que é o 846, vai tratar de transação, a quitação e a transação em qualquer tipo de renúncia, elas se interpretam restritivamente. Em contrapartida, nós temos o Código Civil, essa cláusula ampla de que eu deixei tudo no contrato do jeito que estava, e uma cláusula de quitação ampla geral e restrita, é quase uma anistia, você está dando uma anistia para a pessoa, todos os pecados dela. Caso de quitação ampla geral, é uma anistia. Está dando uma anistia para ela, você começa a cair em buracos interpretativos que vão ser resolvidos aí por uma tal de preclusão lógica. Aí começa o meu problema processual. Preclusão lógica é um tema que eu estudei com muito vagar no doutorado, no mestrado, porque eu estudei coisa julgada. Preclusão é um instituto de direito processual, processo e procedimento. Ele tem como função tornar as questões rígidas para que um determinado procedimento avance. Três tipos: lógica, consumativa e temporal. Lógica é que a gente está falando, atos incompatíveis. Eu pratiquei um ato determinado, então vamos dar um exemplo de processo civil simples. Eu não apresentei recurso. Aliás, eu paguei o valor. Não fiz ressalva e apresentei recurso, preclusão lógica. Como é que eu assenti ao pagamento e estou tentando recorrer? A preclusão consumativa,
que é quando eu exerço a minha função, e aí a gente tem um ponto, e a preclusão temporal, que é quando eu deixo de exercer. Há uma atração via processo administrativo, via AGU, do Instituto da Preclusão Lógica para o Direito Administrativo, e faz algum sentido, porque tudo de contratos administrativos se processa num processo administrativo. Então, portanto, se eu estou num processo administrativo, eu tenho uma atração num sistema de preclusões, obviamente, bem menos rígido do que num processo civil clássico, e aí eles começam a falar dessa preclusão lógica, porque dentro do processo administrativo da contratação, eu fiquei quieto. E aí se transmuta essa preclusão lógica para um sistema de obrigações. E esse é o caminho da gente começar a falar em contratos civis em preclusão lógica. A ideia conversa. No processo administrativo, pode até parar em pé. E efetivamente agora vai parar em pé, porque a lei de licitações incorpora, o artigo 131 incorpora e vai dizer o seguinte: se eu não pedir durante o contrato, eu não posso pedir mais. Dois, se eu não pedir antes do aditivo de prazo, eu não posso pedir mais. Muito embora a lei autorize, ela resolve um probleminha da jurisprudência de que eu posso receber depois que o contrato encerrou. E eu posso continuar discutindo mesmo a estimativa de prazo. Você tem alguns gatilhos. A mim parece que esse instituto, e aí os estudos aqui dos colegas que são advogados, está mais próximo da decadência. É um direito potestativo ao pedido de reequilíbrio econômico-financeiro de contrato. Decadência é essa que não se suspende, que não se interrompe, que pode ser negociada entre as partes, ao contrário da prescrição, e que vai dar um regime muito mais lógico para evitar essas confusões. Porque você fala, é preclusão, não, mas não tem processo administrativo no contrato civil, mas tem processo administrativo. O processo administrativo ele é um meio de se processar o contrato administrativo. Você resolve essa questão com uma ideia de decadência. A mim parece que a lei se encaminha para a decadência. O professor Marçal Justem Filho já começa a falar em decadência, e outros contratos com gatilhos, por exemplo, o Red Book do FDIC, que trata do prazo de 28 dias, a mim parece que ele também fala de um prazo de decadência com o partido. Aí decadência não tem jeito, não exerceu, perdeu o direito à potestade. Alguns colegas começam a discutir, o professor Alexandre Vieira Salles, inclusive, de que a decadência serve só para o contrato, mas você ainda teria o amparo da prescrição. O que eu quero dizer para vocês é que, do ponto de vista do direito, nós tínhamos e temos, se a gente falar de quitação, prova de pagamento, uma jurisprudência muito sólida, e já caminhando aqui para meu avanço jurisprudencial, uma jurisprudência muito sólida de interpretação restritiva. Quitação se interpreta restritivamente, do pagamento. O que a gente vai falar aqui não é cláusula de pagamento, a gente vai falar de assunções de responsabilidades no contrato na hora de um aditivo. E aí sim, a gente vai para uma seara interpretativa que o Alex vai falar muito melhor que eu, que é documental, é probatório. E aí é probatória, gente, do que eu tinha condições de discutir e não discutindo. Sob parâmetros de boa-fé, a gente vai sair da quitação do 320 e vai cair para 421, 113, para falar assim, isso aqui é uma questão de interpretação. E aí, interpretação de boa-fé, a gente tem alguns deveres que podem lhes auxiliar, como, por exemplo, o dever de informação, então tem que falar, o dever de mitigação do próprio prejuízo, que é o duty to mitigate the losses, e as teorias de suppressio, surrexio e tuquote, sobretudo a de suppressio, que é a supressão de obrigações pelo decurso do tempo. Então, se eu demorar demais para falar, presume-se que eu não vou falar. São obrigações. Qual que é o problema do boa-fé? Ela é interpretativa. Então, toda vez que a gente vai cair para uma heterocomposição ou para uma autocomposição, a gente provavelmente vai ter briga, porque ela é interpretativa. A interpretação parte de algumas bases. Já finalizando, as bases da interpretação são bases de fato e de direito. De fato é a boa prova. E essa frase é ambígua mesmo. De fato é a boa prova, e de fatos é a boa prova. É a boa contratação e a boa contestação de que aqueles fatos, eu discutia muito isso com o Alex, aqueles fatos, eles ainda não haviam gerado impacto financeiro, porque pode acontecer, é um contrato de execução continuada, descolamento de cronograma, muito comum, inclusive, ou eles aconteceram e ainda não se tinha condições de discutir, ou não se discutiu porque você não quis. Isso também é possível, porque não era a hora que você tinha outros problemas. E aí a prova ela se torna muito importante, porque, de novo, quitação é prova, interpretação é prova.
Então, a mim parece, já finalizando, que a gente não pode ter uma cláusula de quitação ampla, geral e restrita e falar que tudo acabou. Você deu uma anistia. Não é uma anistia. Talvez seja uma decadência, se você tiver contratos, regulamentações muito claras, porque não existe prazo decadencial não previsto em lei em contrato. Você não pode inventar um prazo de decadência. Se o seu contrato tiver, agora a lei tem, a nova lei de licitações tem, a de estatais não tem, o contrato Red Bull que FDIC tem, aí você tem um problema de decadência. Os outros contratos são abertos. Aí você cai na prescrição. Prescrição tem 5 anos, 10 anos para pedir. Mas a mim parece que a discussão vai ser uma discussão de boa-fé, deveres de boa-fé e limitação de deveres por boa-fé. Você vai estar ali juridicamente. É uma emaranhada de coisa, eu não consigo falar com vocês qual ponto que eu vou estar. Eu preciso de uma análise jurídica muito aprofundada das provas para eu falar com vocês. Gente, vocês estão na quitação. Gente, vocês estão na defesa. Não, aqui é decadência. Isso, por que que eu estou dizendo isso? Porque ainda não tem consolidação doutrinária jurisprudencial nesse assunto. Tanto é que lá no STJ é muito claro, eu acabei de pesquisar, eu joguei quitação ampla, tem 34 acordos com quitação ampla. Dois dizendo que elas interpretam restritivamente, e um no direito, alguns no direito consumidor, dizendo que a situação fática pode alterar a quitação, porque a quitação é presumida, é uma presunção iure tanto, não pode ser elegida. Não tem problema nenhum de discutir cláusula de quitação, isso é problemático. Ela pode ter um problema, mas ela pode ser rediscutida. E aí, o último ponto que eu queria falar com vocês, que foi perguntado, assim, de outros documentos de quitação. E aí eu acho que o contrato nos municia no sentido de que toda alteração contratual tem que vir via aditivo, exceto os apostilamentos. Então, assim, não dá para entender que teve quitação por conta de uma carta ou de um diário de obra. Ah, ele aceitou. Para os dois lados, tá, gente? Porque eu já vi muito contratado a falar que se o diário de obra estava lá e ninguém estava falando nada, é porque ela aceitou as condições. Então, assim, também muito cuidado para onde a formalização vai dar. No fim das contas, a gente chama Instituto Brasileiro de Direito de Administração Contratual, não é bobagem. Há uma administração contratual bem feita, robusta ou não, singela ou não, mas bem feita, consciente, e que congregue contrato, regulamentação jurídica, cronograma físico e financeiro, ela vai dar muito mais segurança para que a gente possa discutir. Vocês não precisem tomar nenhum tipo de prejuízo ou insegurança de ficar ali 5, 10 anos com uma espada na cabeça, podendo ser acionado juridicamente. Eu acho que essas são as minhas ponderações. Eu gastei exatamente 16 minutos. Espero que eu tenha sido clara com vocês. E volto a palavra aqui para o meu colega, para o Leonardo, para que ele dê seguimento ao nosso webinar. Muito obrigado, Luciana. Foi excelente. Acho que eu tenho várias perguntas, na verdade. Eu vou reservar essas perguntas para o momento adequado, mas acho que você trouxe de forma muito elucidativa questões muito importantes, como a interpretação restritiva. Eu não vou dar muitos spoilers, mas eu quero muito escutar a sua opinião e depois do Alex sobre as chamadas quitações tácitas, né? Como que a gente vai empacotar isso, se a gente vai empacotar. É, o fato de somente aditivos poderem modificar é, um contrato também é algo que é muito interessante, principalmente considerando as chamadas reuniões de quitação trimestral, então as atas podem prever quitação, enfim, não vou dar spoiler, acho que a gente pode falar um pouco mais sobre isso na segunda parte. E queria agradecer pela excelente exposição. Agora eu vou passar pro Alex fazer os comentários dele e depois a gente passa aí para a rodada de perguntas. Joia, obrigado, Léo. Parabéns, Luciana. Muito boa aí a apresentação e as elucidações. Eu primeiro quero agradecer a Ilma pelo convite. Me sinto muito honrado mesmo de participar desse webinar com essas pessoas ilustres aqui, especialistas do assunto, né? E quero tentar também compartilhar um pouco da experiência, as dores que nós aqui como engenheiros de obras vivemos dia a dia e juntos aqui passar para o pessoal que está nos assistindo algumas questões. E uma coisa, Léo e Luciana, que eu já estou concluindo, esse webinar ele não vai ser suficiente para a gente esgotar o tema, e já vou jogar uma bola aí para a Ilma, para o Barral. Acho que isso aqui é um tema de congresso, viu? Olha, tem muito pano para manga aqui, e tenho certeza que a gente pode explorar muito mais tudo isso, né? Bom, o ponto
que a Luciana trouxe, né, na questão de interpretação, talvez seja o principal ponto que nós, os engenheiros de obra, principalmente, os gerentes de contrato, temos dificuldade em detectar de fato, né, o que aquela cláusula que está descrita ali, principalmente em termos aditivos, termos de encerramento de contrato, acho que vale a pena a gente citar, que, em primeiro momento, nos demonstra que, a partir daquele momento, daquela data, daquela assinatura, a minha obra, o meu contrato, não tem o direito a requerer mais nada, né, dali para trás. E que, infelizmente, é o que acontece no nosso dia a dia, né? No âmbito dos contratos de obras, e principalmente obras públicas, né, que são os contratos de adesão, que a gente dificilmente consegue fazer modificações de cláusula, sugerir melhorias de redação. O próprio contrato em si, a gente não enxerga uma cláusula como uma cláusula de prazo, de pagamento, de reajustamento específica para a quitação, né? Alguns deles, na cláusula de medição e pagamento, surge lá uma ou duas linhas dizendo que é até às vezes um pouco impositivo, né? Se a partir do momento da medição, do recebimento daquela nota fiscal, em até 30 dias eu não fizer nenhuma reclamação, a minha obra, o meu contrato dá como quitada aquela parcela, né? É um pouco abusivo, porque situações podem ocorrer, né? Mesmo depois de fechada aquela medição, aquela parcela, e que está fora do controle de ambas as partes. Então, isso também traz uma certa apreensão para os gerentes, né? Para as obras. E, e na cláusula específica de quitação, que a Luciana expôs muito bem, nos aditivos de prazo, né? Como ela colocou, como eu vou dar quitação de um valor, de uma questão financeira, por um aditivo que eu estou prorrogando o prazo. E aí é um cuidado que nós procuramos ter, né? Toda prorrogação de prazo, de alguma forma, ela vai gerar um impacto financeiro, né? Seja no aumento de custos indiretos ou outras despesas que possam advir dessa prorrogação de prazo. Se essa cláusula se manter, né? Eu tenho esse risco de não poder questionar e cobrar nenhum acréscimo financeiro do contrato que eu estou sendo impactado. Então, até trazendo alguns exemplos já, né, de situações que a gente encontra e já, né, se deparou com isso, de aditivos de prazo que o contratante público, nesse caso, muito claro, né, quitação ampla, geral e restrita, nada mais a reclamar a partir dessa formalização. Ou seja, é muito claro, né, que a partir desse momento a obra não tem direito a mais nada, seja de fatos, né, que já foram realizados, serviços, inclusive serviços que não constam, né, no bojo do contrato, nas planilhas, no escopo do contrato, e até em situações desembolsos financeiros que virão à frente em decorrência desse termo aditivo. Então a gente se depara com essa situação e, e acredito que por alguma condição jurídica também, análise por parte do contratante, estão entendendo que não cabe para esse momento, né? E temos conseguido derrubar essa cláusula para que de fato a obra possa se transcorrer de uma forma mais tranquila, mas ao tempo que a qualquer momento essa situação pode voltar. Então, algo que a gente procura passar, né, para os nossos engenheiros que comumente, né, não tem tanto hábito de uma leitura tão precisa, né, e principalmente a interpretação. E aqui eu vou pegar um gancho que a Luciana nos disse mais cedo, né?
Toda revisão de contrato, todo aditivo, precisamos ter um advogado do lado para nos ajudar, né? Porque, de fato, por mais que queiramos nós, engenheiros, trazer a interpretação, ela pode ser equivocada e trazer consequências aí até irreversíveis para a obra, né? Para o contrato. E, e ainda, assim, nós deparamos com muitas resistências por parte dos contratantes, né? De fato, de avaliar que já é modelo padrão, né, do contrato, das normativas daquele órgão, daquela administração pública, que nada pode ser alterado. E recentemente, até numa discussão sobre o tema, foi trazido um exemplo de uma administração pública municipal que utiliza-se de um decreto, né, onde exige que a contratada assine um termo de aceite dizendo que, a partir daquele termo aditivo, nada mais haverá que se reclamar para a contratante, né? Então, olha ao ponto que a administração chega, até se comentou, né, que seria algo que não é constitucional, que é contra a lei, que poderia ser derrubado. Então, talvez aí um ponto também para a gente poder discutir um pouco mais. Mas são essas questões. E aí, normalmente, essas alterações de contrato, seja de prazo, seja de escopo, elas dificilmente são negociadas com tempo hábil para que se esgote todas as dúvidas, todas as questões que podem prejudicar uma parte ou outra, né? O documento surge ali faltando 2 dias para vencer o prazo, precisa-se de uma assinatura com urgência, e as empresas que não possuem fôlego financeiro, não possuem questões, profissionais ali, principalmente da área comercial, para poder dialogar com a outra parte, acabam se sujeitando, né, a uma situação dessa, assinam um documento com uma cláusula de quitação e se colocam numa situação irreversível, né? Por quê? De fato, ela não vai conseguir cobrar mais, a não ser que vá para uma esfera judicial. Ela se sente obrigada, porque se ela não assina, ela não recebe, o seu fluxo financeiro fica negativo, ela não consegue pagar pessoal, pagar fornecedor, então vira uma bola de neve. Mas a sugestão é que, né, dentro das práticas da administração contratual, se busque essa negociação antecipada, né, de termos aditivos, principalmente. Todo mundo sabe quando vai terminar o prazo original da obra ou que seja um prazo prorrogado. Então já se faz necessário essa negociação antecipada. Se há elementos a serem negociados que possam de alguma forma estar trazendo um desequilíbrio para o contrato, precisa ser colocado na mesa por uma negociação. Acredito que depois o Léo vai nos provocar com relação a essas quitações parciais, né, Léo? E, e aí a gente acaba caindo numa questão chave para a administração contratual, que de fato contribui muito também para a área jurídica que apoia esse contrato, que são os registros, né? A, a Lu comentou sobre os prazos, né? Estava até recordando aqui que a nova lei de licitações, ela considera, acho que no artigo 123, se eu não anotei errado aqui, a administração tem 1 mês para avaliar e decidir sobre uma reclamação do contratado. Mas também o contratado precisa, né, se pronunciar tempestivo. Não adianta acontecer um fato hoje que ela entende que vai trazer um desequilíbrio, algum evento que impacte no curso do contrato e vai reclamar daqui 2 meses, 3 meses. Então, essa temporalidade ela é importante para as duas partes, né? Salvo engano, os modelos FDIC trazem muito claro, né? O tempo de reclamação, o tempo de resposta, a réplica, a negociação, que, na visão da administração contratual, é a melhor condição, né? Que os fatos sejam resolvidos no momento da ocorrência ou
um fato que talvez tenha a oportunidade de voltar a ocorrer ao longo do contrato, que se vá fazendo os registros e as considerações necessárias para que aquilo, no momento oportuno, seja apresentado e negociado, né? E como uma curiosidade, né, recentemente num contrato, aí já com um contratante privado, salvo engano, foram 9 termos aditivos do contrato, entre prazo e alteração de escopo. E nesse período, né, houve muitas situações em que a contratada entendeu que estava sendo prejudicada, improdutividade por interferências da própria contratante, requerimento de equipamentos que não estavam previstos no contrato, e tudo bem documentado, né? Correspondências enviadas, os pleitos enviados no momento adequado. Mas em um desses termos aditivos, a contratante, né, como se esperava, colocou lá a sua cláusula de quitação rasa, geral e restrita e mais um monte de adjetivos que a gente possa colocar, né? E infelizmente passou e a contratada assinou esse termo aditivo. Só foi identificar isso depois, tentou se corrigir, mas não foi possível. Mas, por incrível que pareça, no termo aditivo seguinte, a contratada conseguiu incluir na cláusula de quitação uma, podemos chamar de subcláusula de ressalva, em que as cartas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, que consideravam eventos de desequilíbrio do contrato, precisariam ser avaliadas no momento oportuno. E foi aceito. Se decorreu o prazo final do contrato, e aí vamos fechar, vamos negociar os pleitos que estavam ali na mesa para as partes. E, qual a surpresa? A contratante disse o seguinte: a cláusula de quitação do aditivo número tal, ela não considera, né, os pleitos que foram descritos no aditivo seguinte e não há que se negociar, pleito zero. Então, juridicamente, né, a questão da interpretação. Qual aditivo que vale? O que só tem a quitação ou o que tem a quitação com a ressalva? Então, a posição da contratada ela é muito ruim nesse sentido, porque é a parte mais afetada, né? É quem de fato teve o dispêndio financeiro, teve o esforço, o cumprimento do contrato. Então, fatores que, de alguma forma, afetaram, né? Isso não há que se negar, mas trouxe essa dúvida. E, depois de muita discussão jurídica, foi aceito, né, uma parcela aí do pleito que foi cobrado, e ao final ainda acredito que acabou de uma condição razoável. Mas traz essa dúvida, né? A cláusula de quitação, de fato, ela proíbe, né, ela extingue qualquer cobrança futura da contratada, mesmo se não estiver escrita no termo aditivo, no termo de recebimento. Ela impede que a contratada faça esse pedido. E, novamente, os registros, né, a forma como se registrar todos os eventos através de cartas, RDO, relatórios periódicos, cronograma, são formas que, principalmente a contratada, mas também a contratante, de terem elementos ali suficientes para se resguardar e, no momento adequado, trazer para a mesa e fazer com que a negociação flua da melhor forma, né? Então, finalizando, eu vejo que o que mais traz esse anseio para os engenheiros, para a área técnica, é de fato o que a cláusula de quitação impede, né, as contratadas dentro dos seus contratos. Sempre que pudermos evitá-las, assim buscamos.
aqui na Paulitec, né, principalmente onde eu atuo. E essa orientação a gente busca também com os advogados, com o nosso corpo jurídico, para que se evite o menor transtorno possível, né? Ao ponto mesmo de chegar a uma condição de falar assim, então, com essa cláusula a gente não assina e a gente vai suspender a execução da obra até que se defina a melhor condição. Pouco acontece, mas seria talvez a condição mais adequada para que se pudesse equalizar ali as condições de negociação, né? Então, acho que para esse início, Léo, seriam essas minhas considerações. Obrigado, Alex. Foi muito interessante ter os seus comentários. Acho que eles é, foram bem elucidativos e muito bem expostos. Parabéns, obrigado. Especificamente sobre um ponto, esse último exemplo que você trouxe, ele é muito curioso, né? Acho que a contratada deu até, não vou dizer sorte, sorte é um conceito muito, muito subjetivo, né? Mas dentro da dinâmica aí de negociação com a contratante deu certo, geralmente não dá, né? As contratantes super bem assessoradas juridicamente, pescando aí cada um dos dispositivos, mas conseguiu emplacar uma ressalva num aditivo posterior, e aí É. acho que eu tenho várias dúvidas também com relação à sua provocação, né? Qual aditivo prevalece? Acho que a gente tem vários elementos para considerar aqui, né? A gente tem um critério temporal de aditivo, né? Aquela cláusula padrão de que aquele aditivo ele vai substituir eventuais entendimentos anteriores havidos entre as partes, né? Naquilo que conflitar. Mas ao mesmo tempo, aquelas cláusulas de quitação, aqueles adjetivos que você comenta, tem dois adjetivos específicos que sempre estão lá e eles são muito característicos, que é quitação é irrevogável e irretratável. Então acho que são aí mais um surge mais um painel aí para o Congresso sobre quitação que você propôs. Eu acho que são discussões muito interessantes essas provocações que você trouxe. E aí eu acho que a gente pode passar aí para a próxima etapa da nossa dinâmica, em que a gente vai agora fazer um debate moderado. Aí eu tenho algumas perguntas já, várias na verdade, já selecionei algumas porque eu não vou conseguir fazer todas elas para os nossos convidados. E antes de passar a minha primeira pergunta, pessoal, eu queria estimular aí o pessoal de casa a fazer comentários no nosso chat. Eu vi que tem algumas pessoas que estão com a mão levantada já. Eu não sei se vocês conseguem pedir a palavra aqui, tá? Então, se vocês puderem mandar a dúvida a dúvida ou a ponderação, né, a consideração no chat, a gente lê aqui, tá? Por isso aí o pessoal que tá com a mão levantada, acho melhor escrever, tá bom? Bom, eu vou começar então, assim que o pessoal vai mandando e aí a gente vai intercalando então, né, as dúvidas do moderador e as dúvidas do pessoal. E eu vou começar com um tema aqui que para mim é muito inquietante, né? Acho que vocês tangenciaram já esse tema, ambos, nas falas de vocês, que é a chamada quitação tácita. Eu queria perguntar para vocês, aí acho que a gente pode começar pela Luciana com comentários do Alex, se a gente pode ter, né, se é válido a gente dizer que a gente tem uma quitação sem aquela cláusula com os adjetivos previstos em aditivo. Eu queria entender qual que é o posicionamento de vocês. E aí eu vou dar um exemplo, tá? Para ilustrar um pouco esse ponto, né? Vamos pensar aqui num aditivo que repactua cronograma de obra e repactua preço contratual, né? Isso, nesse exemplo, ele absorve os impactos que foram formalmente reivindicados pela contratada. Então, a contratada mandou um pleito dizendo que teve impacto de preço e de prazo, e após esse pleito, a contratante decidiu sentar com essa contratada e fazer um aditivo repactuando esses dois elementos. E nessa cláusula, nesse aditivo, não há previsão de quitação expressa, não tem aquela cláusula padrão, não tem adjetivo irretratável, irrevogável, 5.000 adjetivos. E a minha dúvida é: a contratada pode reivindicar, depois desse, desse aditivo, impactos adicionais decorrentes daqueles eventos que foram, e aí são duas dúvidas, na verdade, decorrentes daqueles eventos que foram mencionados no seu pleito e de eventos que não foram mencionados no seu pleito. Então eu quero saber o que vocês entendem, grosso modo aqui, a respeito da chamada quitação tácita.
Aí, Luciana, se você quiser começar, acho que a gente começa por você, depois o O Alex. Alex olhou pra mim aqui de um jeito que eu fiquei premida. Ó, então vamos lá, vamos dividir. Eu sempre trabalho com algumas divisões de raciocínio, sempre que eu aprendi com meus amigos engenheiros a pensar de forma encaixotada, depois que eu comecei a trabalhar com os colegas com quem eu aprendo de. Quitação tácita é, para os civilistas, uma aberração. Não existe o conceito de quitação tácita na cabeça de nenhum civilista, porque a quitação, ela é expressa. O artigo 320 coloca todos os elementos da quitação. A transação, que seria uma espécie de quitação, ela se interpreta restritivamente, renúncia se interpreta restritivamente, qualquer tipo de disposição de direito se interpreta restritivamente. Então, do ponto de vista jurídico puro, quitação tácita é uma aberração jurídica. Pois não, esse país não é um país para pessoas que não gostam de emoção. Criou-se, aí alguns julgados vão tratar dessa ideia da quitação tácita, que não é essa quitação tácita, é a declaração da ampla restritividade, da ampla, geral e restrita. Então, na hora que a pessoa fala quitação ampla, geral e restrita, ela não está sendo tácita, ela está, na verdade, dizendo ampla, geral e restrita. O que acontece é não ter noção. As palavras têm poder. Quem gosta de Harry Potter sabe disso. Chamar o Voldemort de Voldemort. Todo mundo que leu Harry Potter sabe disso. Você tem que chamar as coisas pelo nome. Toda vez que eu falo ampla, é ampla mesmo. Toda vez que eu falo geral, e ampla é diferente de geral, que é diferente de restrita, que é diferente de irretratável, que é diferente de revogável. O que retratabilidade é diferente de revogabilidade. Então, essas perguntas elas têm que ser feitas, porque o que se chama de quitação implícita, na verdade, é uma declaração de que você já reclamou tudo, você já disse tudo. E aí, a mim parece que a discussão vai se transmutar com um ônus da prova muito maior, porque a quitação ela é revogável, ela é retratável, mas ela não é uma presunção absoluta, ela é uma presunção relativa, pelo menos para fins de direito puro, de novo. A mim parece que você teria que demonstrar que aqueles fatos eram desconhecidos, imprevistos ou previstos de consequências incalculáveis. Por exemplo, um projeto que estava quitado, mas que ele foi dar impacto numa fase de obra subsequente ao aditivo. E aí, uma visualização muito cuidadosa, mais do que uma administração contratual, mas um apoio do jurídico com o técnico, uma visualização muito cuidadosa do que é ampla, do que é geral, do que é restrita, para você não cair nessa ideia de quitação implícita. Alguns julgados vão trazer essa ideia de quitação implícita, mas mais nessa ideia de ampla, geral e restrita. Então, assim, a gente tem que encaixar as coisas numa caixinha. Porque eu estou declarando que é ampla, geral e restrita. Agora, para quê? Se torna muito importante elaborar um aditivo com um objeto muito bem amarrado. É aquela cláusula que eu falei com vocês, de modificação das cláusulas afetas àquele objeto muito bem amarrado, e a quitação, porque eu já vi algumas discussões, Alex, em que as pessoas começam a tentar fazer ressalva só na cláusula de quitação e se esquecem da elaboração do aditivo como um todo. E aí faz necessário um aditivo com considerandos. Considerando considerando que é o documento tal, considerando que é o NBR-X, considerando que são os desenhos XYZ, chegamos nesse ponto, ou criar um anexo de alterações, porque isso vai dar um substrato muito maior para essa cláusula ampla, geral e restrita ser interpretada onde que ela tem que ser interpretada, que é no aditivo, né? Na obrigação que se deu optação. Eu acho, portanto, que há uma quitação implícita, não nesse nome insidioso. Eu acho que a gente tem Alex, a gente tem um congresso aqui, mas a gente tem que fazer enunciados e boas práticas para a quitação. Vamos criar aí um fórum permanente de administradores contratuais, do Fórum Permanente de Processuais Civis, para criar enunciados mesmo, situações que há quitação e que não há quitação, porque a discussão ela vai estar muito mais afeta aos impactos, Leonardo, o que poderia saber? E aí eu volto à discussão que eu trouxe.
porque a interpretação vai ser no sentido sempre da boa-fé. Eu tinha condições de prever, por que que eu não apresentei? A implicidade, a questão de ser implícito é o por que que você não apresentou? Eu tinha condição de apresentar? E aí tem que ser uma discussão séria, que eu acho que a boa-fé traz, uma discussão leal. Não adianta eu colocar uma parte como o vilão e outra parte contra o mocinho. Nós temos que lembrar que empresas do calibre com as quais nós tratamos e contratamos são empresas que têm ciência das coisas. Então, não adianta ser, nesse ambiente que a gente está, de boa fé, não adianta guardar as coisas debaixo do braço. E eu acho que essa é a lição que a gente tem que trazer para a equipe da obra. Não adianta ficar com vergonha e falar que o projeto está errado, você não avisou na hora, você vai atrapalhar a pessoa lá na frente. E aí eu acho que aí é uma questão de cultura mesmo, de assumir os próprios erros, para que o advogado e o engenheiro e o administrador contratual e o responsável pelo dever tenham condições, é transparência. Para mim, a palavra que está sendo implícita é transparência. O STJ, finalizando, tem é, algumas jurisprudências superando a quitação ampla, geral e restrita, ou a quitação tácita ou implícita, para contratos de locação muito específicos, contrato de venda imóvel, quando você tem uma situação de vulnerabilidade muito grande entre os contraentes, o que faz sentido, porque ele vai jogar para uma ideia de código do consumidor, uma situação de vulnerabilidade, o que não acontece no nosso caso, difícil ter uma situação de vulnerabilidade, ou uma situação de enriquecimento sem causa, que é a última fronteira, que é você dizer que a pessoa não pode se locupletar e receber uma obra muito mais cara por conta de uma discussão que não existiu. Mas vejam, é uma trama de teses. Tem que ser muito bem construída para a gente enfrentar essas cláusulas de quitação. É possível para a administração pública, você falava aí, é, de uma abusividade. Aí eu vou lembrar para vocês outra cláusula, outro artigo do Código Civil, abuso de direito. O abuso de direito é um ilícito, extracontratual, inclusive. Então, se houver um pé dizendo que tem que assinar para poder fazer, isso é abuso de direito. Ou deslegitimidade, no caso da administração pública. Nesse caso, a administração pública, na pior das hipóteses, e dependendo do nível de faca nos dentes do advogado administrativista, ele vai impetrar um mandado de segurança. Porque se isso tiver escrito e o cara condicionar a assinatura com uma cláusula geral, constitucional de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, para mim é ato coator. E aí você tem que ir para o mandado de segurança. Você não pode assinar uma cláusula, você não pode ser levado à assinatura de uma cláusula. No contrato de direito civil, abuso de direito, que é punível. Então, eu levaria, antes para a obra, sabe, Alex? Eu faria ameaças nesse sentido, assim. Antes para a obra, porque eu tenho medo, e aí comentando o final que você falou, eu tenho medo de parar a obra porque o contrato se presume válido até a alteração. Então, também teria um pouco de com grana Salles essa ideia de para a outra. Essas são as minhas ponderações. Perfeito. E o que temos vivenciado, né, nessas questões que o Léo colocou, de pleitos já negociados, o aditivo assinado, podemos voltar a discutir? Em linha ao que você colocou, né, Lu? Aditivos bem redigidos. Porque o que mais comumente a gente encontra são lá o objeto, né? Alteração do valor do contrato de um para 2, considerando a nova planilha do contrato anexa. Aí você tem uma planilha com as novas quantidades. Alteração de prazo de mais 9 meses, considerando o cronograma anexo. E mais nada. Então você não entra num detalhe necessário para que se evite mais à frente dúvidas e questionamentos. Entendo e tenho participado de projetos com situações dessa que eu vou comentar, de que muitas vezes no decorrer do contrato há situações, há eventos que não são possíveis serem negociados naquele momento, devido de repente, ao número de informações ainda insuficientes,
né, eventos que já se vislumbra que ele pode voltar a ocorrer mais à frente no contrato, e até mesmo uma questão comercial que está ali envolvida. Então, em negociação, né, com o consenso das duas partes, se chegar ao acordo que tais elementos não farão parte daquele termo aditivo, sim, são possíveis e muito corretos serem negociados num aditivo futuro, mesmo considerando essa suposta quitação tácita, né, que o Léo comentou e você, Lu, explicou muito bem, né? Então, e mais do ponto de vista técnico, né, os impactos que eles podem ser quantificados e comprovados no pleito e que não o foram considerados por uma ineficiência da contratada, uma negligência, enfim, até de repente uma má fé, né, para querer ter benefícios mais à frente, entendo eu que eles não poderão compor novo estudo ou nova negociação mais à frente. Então eu vejo que precisa estar muito claro, né, muito bem registrado quais são os elementos que estão, né, naquele termo aditivo, que estão compondo aquele novo valor do contrato, aquele novo prazo, para que mais à frente eles possam ser trazidos ou não para uma nova discussão, né? E mais uma vez a gente se esbarra na questão documental, né? A comunicação efetiva, ela é a chave para uma boa administração contratual. E o ponto que a Lu colocou muito bem, né? Reforço aqui, a obra não pode ter receio de comunicar, mas de comunicar de uma forma clara e objetiva, sem rodeios. Porque quando a gente começa a dar margem de interpretação para os registros, eu acho que é mais um problema que a gente está trazendo para dentro do contrato, né? Então, essa clareza do que é, o que é, o que pode e o que não pode, ela também tem a sua relevância dentro desse aspecto, né? Não, com certeza eu vou na mesma linha de vocês dois. Acho que a boa-fé é a saída para isso, né? Nesse exemplo que eu dei especificamente quando eu introduzi a pergunta, em que houve uma repactuação de cronograma de preço contratual, a gente está falando de um contrato praticamente novo, né? É muito complicado a gente falar que a construtora poderia pegar um pleito, né? Um evento, na minha opinião aqui, o qual ela já quantificou o impacto, né? E geralmente muito bem assessorada por técnico, por advogado, negociado e aí querer pleitear impactos adicionais, né? Esse é um exemplo muito, eu acho que radical, mas ele acontece, tá? Ele é raro, mas ele acontece. É, bom, acho que a gente pode, esse é mais um assunto muito instigante, acho que renderia mais e mais debates, mas para a gente avançar um pouco em outros temas, eu queria trazer uma segunda provocação para debate, ah, que são os mecanismos de quitação periódica, né? Então, a gente vê aí quitações, uma previsão, geralmente em contratos ou em aditivos, de um mecanismo de quitação trimestral, quadrimestral, às vezes mensal, né? Eu queria entender com vocês quais vantagens e desvantagens para o projeto, para os stakeholders, para a contratante, para a contratada, vocês enxergam nesse mecanismo. É, e quais sugestões, e aí acho que esse é o principal ponto aqui, quais sugestões vocês poderiam dar para esses stakeholders no sentido de se organizar, né? No sentido de se organizar a casa para ressalvar as próprias reivindicações, não fechar as portas de alguma reivindicação, né? Então esquecer alguma lá atrás e perder ela, porque o que não passar no bonde vai ser quitado. Eu queria que vocês dessem um pouco da impressão de vocês, de sugestões, recomendações de boas práticas para ambos, tanto para a contratante quanto para a contratada se organizarem. Eu acho que o medo, né? O medo da cláusula de quitação e o medo do instituto, ele vem muito disso. Então, o que vocês poderiam sugerir em termos de boas práticas com relação essa ferramenta de gestão contratual? E aí acho que Oi?
A gente pode talvez inverter, Luciana. Vamos começar pelo Pode ir, Alex. Alex. Acho que você vai ter muito mais para complementar do que eu. Ah, que isso, tá ótimo. Bom, Léo, eu vejo assim, eu vejo como um ponto favorável, né, para a gestão contratual como um todo, mas com uma observação. Eu vejo a necessidade de uma equipe robusta e muito competente para que possa, ao longo do contrato, ter muito controle, né, de tudo o que está sendo feito, da documentação, dos registros, dos fatos ali naquele período, vamos pensar trimestral ou quadrimestral. Por quê? Muito provavelmente, a partir dessa quitação parcial, as chances de voltar ao tema, como foi a questão anterior, ela é muito pequena, né? Então, já tem essa previsibilidade para que, de fato, a cada quitação parcial, a gente não se preocupe mais com o passado, né? A gente possa olhar para frente e, a partir dali, tentar resolver todas as questões. E hoje, particularmente, não vejo, pelo menos no âmbito da administração pública, isso ocorrendo, né? É muito, os contratos que eu tenho participado, não há essa, esse dispositivo para que ele aconteça. Mas o que eu vejo como vantagem, né? Você evita acúmulo, né, de pedidos, de questionamentos de ambas as partes, permite o acompanhamento muito próximo do contrato, de todas as disciplinas, planejamento, engenharia, produção, questões administrativas, tudo que envolve ali a gestão do contrato, e evita discussões que muitas vezes não levam a nada e evita, inclusive, a prática aí da má-fé por parte da contratada, de sempre querer ganhar mais, de sempre querer tirar mais do contrato. Então, tem essa particularidade, né? Mas isso pode também causar aí uma certa desvantagem técnica, né, que eu vejo principalmente para a contratada, que é a questão da necessidade do fluxo de caixa do projeto para que ele possa ter fôlego, para que ele possa continuar conduzindo o seu contrato. E às vezes uma quitação parcial dessa, se não for bem conduzida, não for bem alimentada, ela pode deixar para trás um dinheiro que você não vai conseguir reverter mais em favor do contrato, né? E, e pode também, né, ter eventos que você não identificou ali naquele momento, naquele período que você está avaliando, e por qualquer motivo mais à frente ele aparece, né? Algum efeito de projeto, alguma execução, às vezes, deficitária. Então, pontos que precisam ser avaliados pontualmente, né? De acordo com o contrato, com a equipe que está alocada para aquele projeto. Hoje, com o advento aí da área, né, da administração contratual, as empresas eu percebo que têm trazido para dentro dos seus projetos essa matéria, né, a aplicação dos conceitos da boa gestão, que podem, de alguma forma, ajudá-los caso o contrato tenha essa previsão. E, e como sugestão, o principal, talvez, que eu possa dizer, são elaboração de checklists específicos, né, para cada disciplina, para cada área ali do projeto, para que mensalmente faça uma verificação se não há nada que possa ficar pendente e que possa deixar de fazer constar naquele termo aditivo que vai ser negociado dentro daquele período pré-determinado, né? Então, acho que seria isso. Perfeito, Alex. Quer comentar, Lu? E mínimas considerações, assim, apenas para crescer. É, como é que eu falo com vocês? Gente, vou fazer uma premissa, né? Boas práticas, elas têm que ser pensadas de acordo com a capacidade e a cultura da empresa de ter essas boas práticas. Porque não adianta, por exemplo,
eu prever que todos os contratos vão ter que ter um comitê técnico. Se a empresa não tem fluxo, não tem gente, não tem capacidade para isso. Então, eu acho que, do ponto de vista temporal, se um contrato tem quitações periódicas, a primeira boa prática que eu colocaria é que isso tem que ser precificado. Você vai ter uma mão de obra deslocada para cuidar das contratações periódicas. Você vai ter um incremento, por exemplo, de indireto. Isso tem que ser precificado, isso tem que ser atribuído, isso tem que ser incorporado no preço, porque isso custa tempo. Fazer um S-Build a cada 3 meses de todas as disciplinas, isso é um custo. Para que o contratante não se surpreenda lá na frente com o meu e-mail, o e-mail do Leonardo, perguntando: cadê o S-Build da outra? Eu poder analisar essa cláusula de quitação. Eu preciso disso, 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 do relatório, do aditivo e tal. Aí, quem que vai fazer isso? Aí ele tem que tirar um cara que está na obra, que vai fazer uma reunião comigo na hora do almoço, né, Leonardo? Com a internet horrível, para tentar me explicar tudo. Eu acho que o primeiro ponto é o planejamento para quitações periódicas. Eu acho que isso pode ser um benefício ou um malefício. Isso tem que entrar no cronograma da obra, isso tem que entrar no cronograma físico, isso tem que entrar no cronograma financeiro. De vantagens, eu acho que o Alex colocou todas. Eu acho que previsibilidade financeira, redução de passivo, controle de projetos, simplificação da prestação de contas. Mas a minha preocupação aqui, na hora de complementar o que o Alex está falando, é quanto isso custa. Porque muito contratado, e aí a gente tem que ter a realidade na mão, porque muito contratado não vai fazer porque é caro. Mas build job, nem todo mundo tem condição de, por exemplo, instalar um DB numa obra, em toda a obra, mini DBs, ou tirar um engenheiro dele de uma administração central para descer para fazer. Então, eu acho que esse é o primeiro. Eu acho que as desvantagens são temporais, e essa pressão temporal, 3 meses numa obra é muito pouco tempo. Eu acho que tem que ser, você tem que pensar nessa quitação. Aí a gente vai falar, não, mas o Red Bull do FIDIC prevê 28 dias. Falei, gente, mas é 28 dias no exterior. A gente está no Brasil, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que ter muita ciência de que todas essas excelentes tecnologias e a administração contratual aqui no país, tanto pelo Ibracon e os outros institutos, ela é maravilhosa, porque ela traz boas práticas de cases muito estruturados, e aí nós que somos aqui do Ibracon, a gente tem que ter noção de que isso às vezes não é aplicável. Então, esses cases muito bem estruturados, no FDIC 28 dias, ele é maravilhoso. Mas uma obra com fluxo de caixa pequeno, igual a Alex falou, pressão de mão de obra, escassez de mão de obra, que a gente discutiu um monte lá no lançamento do Ibraconte, lá em São Paulo. Isso efetivamente é importante? Será que eu não tenho que fazer um aditivo no começo da obra para falar que a quitação tem que ser de 6 meses, e não de 3 em 3, e não de 28 em 28 dias? Então, eu acho que é pensar essas quitações periódicas na realidade do contrato. Isso faz sentido? Faz sentido a ter quitação periódica nos 3 primeiros meses de uma obra rodoviária que vai ter só instalação de canteiro? Faz sentido. Ou numa empreitada integral que os 3 primeiros meses de obra é só de projeto? Como é que eu vou dar quitação de projeto? Não tem jeito. Tem, Alex, da quitação do projeto. Não tem. Então, Não, eu acho que a gente tem que ser perfeito. nesse país, a gente tem que ser criativo. Aí eu que sou uma pessoa que adoro dar dicas para as pessoas, estou indicando para vocês um livrinho muito infame, que chama O Ato Criativo, tá aí, deixa eu ver se eu conseguir subir ele. Ah, eu não consegui subir. Então, quem quiser comprar, quiser pensar em criatividade, nós temos que ser criativos nesse sentido, para eu não falar de vantagens e desvantagens em tese, porque elas são fábricas. Agora, vantagem e desvantagem tem que ser no caso concreto. No caso concreto, nós temos um ambiente de obra hoje no Brasil que tende às obras paráveis, que os projetos são de péssima qualidade, que a administração pública é lenta, que a gente tem pouco, as empresas têm pouquíssimo fôlego financeiro, como o Alex falou, tem pouquíssimo crédito, e que toda vez que eu tiro um engenheiro, um mestre de obras, um encarregado de uma função para fazer quitação periódica, eu estou prejudicando o ciclo de vida do meu objeto. Acho que são as minhas ponderações da sua pergunta. Só para complementar e como um alerta, né? Não, a equipe de obra não entender que a medição que contemplou todos os serviços executados, não ficou nada para trás
foi uma quitação e ele não precisa se preocupar mais, né? Muito pelo contrário. Aí é que tem que ter uma atenção especial para que, de fato, tudo seja considerado. Perfeito, Alex. Eu ia só acrescentar ainda sobre esse tema, um pouco do que a gente já comentou, né, sobre as tais reuniões de quitação trimestral, quadrimestral, né? Elas são reuniões que, via de regra, elas acontecem aí com o time de obra, né? Gerentes de projetos e tal. E acho que elas transmitem um pouco a sensibilidade da situação, né? Quando há a previsão desse tipo de mecanismo, da necessidade de ambas as partes, eu não estou só falando da contratada, mas também da contratante, de resguardar os seus direitos, né? Do grande receio de perder direitos em função aí de uma quitação que não atenda aos interesses de cada uma das partes, né? E os tribunais, enfim, os tribunais arbitrais e no judiciário vêm reconhecendo a validade dessa quitação dada em, em reuniões, nas chamadas RQTs, né? Então, é algo que acho que todo mundo tem que se ater, tem que estar bem atento, porque às vezes uma disposição, né, numa ata que ressalve errado ou deixe alguma coisa passar pode ser bastante maléfico lá na frente. E aí eu vou até puxar uma sardinha para o meu lado e para o lado da Luciana, que é o papel aí dos advogados nisso, né? Eu acho que eu particularmente sou veementemente contra advogado ficar participando ativamente de reunião de obra. Eu acho que, e aí não falo por todos, tá? Produtivíssimo, né? Mas eu acho que a gente só está aqui para atrapalhar. E reconheço aí a crítica dos engenheiros e do mercado à atuação. Acho que realmente tem essa, esse downside, mas ao mesmo tempo acho que numa revisão de ata de reunião, aí especificamente na cláusula na previsão de quitação, talvez o input jurídico possa ser de grande valia. Tá? Mas eu queria acrescentar isso ao que os Eu, colegas eu comentaram. queria só complementar, Por favor, o Luciana. Leonardo, assim, eu acho que também tem que mudar o nome dessa reunião. É reunião de quitação é uma coisa muito também, porque normalmente a reunião ela serve para poder fazer coisas. E aí eu acho que um ponto que a gente também tem que observar muito bem nessas reuniões é que a gente manda para a reunião. Porque se é uma reunião de quitação, quem tem que ir é quem tem poder para dar quitação. E aí esse é um ponto muito relevante. Essa pessoa que está nessa reunião, ela tem poder para adaptação nesse sentido? Porque eu, como advogado, eu tenho que ter uma procuração específica para adaptação para qualquer coisa. E eu nem gosto dela, do jeito que você não gosta de ir em reunião de obra. Eu tenho pavor de procuração de quitação. Porque eu morro de medo de falar alguma coisa, enfim. Então, assim, também tem uma ciência muito interessante nessas reuniões de que se quem está indo tem poderes para. É o No- responsável técnico do contrato? Ou você está mandando Certeza. uma pessoa porque você estava encaixotado num monte de reunião e aí tem que fazer a reunião, você está mandando essa pessoa. Então, assim, também tem uma noção muito grande de se a pessoa ela tem a visão da obra como um todo, para ela estar ali. Com Porque senão a gente certeza. tem um problema. Tem um Com problema bom, certeza. né? Que essa pessoa não tem poder para adaptação, mas aí, Venírica, aí É a gente vai cair isso. numa discussão jurídica deliciosa, enfim. E vai cair na discussão, não tem poderes, É, mas é uma é multinacional. ato, como é que fala, É gente? O isso. pessoal do empresarial fala, teoria da aparência, aí a gente vai É cair isso num aí. outro buraco interpretativo. É isso aí. Eu vou só fazer antes de passar para a próxima pergunta, eu tô acompanhando aqui o chat, a gente não vai conseguir ler todas as perguntas, o pessoal está interagindo bastante. Mas o João Simões fez uma provocação aqui, ele perguntou se nós temos experiências com dispute boards decidindo sobre quitação. Vou falar primeiro para mim, na minha experiência, eu não tive ainda, adoraria ter, tá? Acho que seria muito interessante porque é um assunto que obviamente tem muitas implicações técnicas, mas tem aí 80, me permito dizer que tem 80% aí de implicações jurídicas, e adoraria ver um painel aí, geralmente formado por dois engenheiros e um advogado, interpretando isso, interpretando a quitação. Eu acho que seria é, de grande valia, né, considerando aí a presença dos dois engenheiros. Então não tenho, tudo para dizer, não tenho. Queria escutar da Luciana e do Alex se eles têm, mas eu particularmente não tenho.
Não, não tem. Eu acho que depende do tipo de DB, né? Se é o de adjudicação ou se é só o outro que é de convalidação, de apresentação, porque aí eu acho que um vai ter competência, que é o adjudication, né? Aí ele teria competência, sim, porque ele tem competência para resolver as questões contratuais. Tudo depende. Agora, gente, resolver questão de quitação, eu acho que é o mesmo problema que eu falei antes. O DB tem competência para dar quitação? Esse é meu ponto. Então, assim, como é que você vai sistematizar de forma que essas pessoas vão ter competência no direito administrativo, mas capacidade legal para declarar que naquele contrato aquela questão está quitada? Se o DB, se a gente interpreta o DB como um braço do contrato, né? Então, são pessoas do contrato, o DB é uma instância contratual e não uma heterocomposição clássica, como arbitragem e mediação para resolver conflito. Então, assim, também eu acho que tem que ter muito cuidado aí dessas redações de DBs, porque não sei, pensaria se o DB, na formatação clássica dele, sequer tem competência para declarar obrigações contra, porque ele tem competência para resolver conflito, mas para declarar obrigações contratuais quitadas, eu gostaria, Ilma, de um painel sobre isso, tá? Ilma que está aí, já temos tema para o Eu, nosso painel. eu também não tenho experiência, Léo, até fico muito ansioso para os novos contratos da administração pública aí, apesar de hoje os contratos que são financiados pelo Banco Mundial, eles exigem, né? Mas ainda não tive a sorte de participar de um projeto com essa configuração. Perfeito, perfeito. Até em linha com o que a Luciana falou, a gente tem aí talvez uma diferenciação, né, para ser considerada com relação aos DBs que envolvem a administração pública e os Isso. privados, né? A administração pública, a gente tem aí a resolução da NTT, que agora me fugiu o número dela, mas que limita, né, a, as matérias de competência do DB, né, impede aí a apreciação de questões jurídicas, e aí eu particularmente não consigo ver a quitação fora desse braço aí, desse guarda-chuva das questões jurídicas. Mas aí a gente tem os privados, né, que em geral os DBs privados, aí que a gente tem dona de obra e construtora, e que a gente vê aí uma ampla, em geral, né, uma gama maior de competência, né? Então, mas é uma provocação muito interessante mesmo essa que a Luciana fez sobre sobre a quitação. Bom, pessoal, a gente está se aproximando do final, então a gente tem mais 10 minutinhos aqui para falar. Eu queria fazer, talvez, eu imagino que vai ser minha última pergunta aqui. É, bom, a gente muito se fala, né, sobre. Não se fala, não, acho que é uma máxima bem estabelecida de que a quitação, os efeitos da quitação, eles operam sobre direitos e não sobre fatos, né? Então eu queria entender um pouco de como vocês entendem os efeitos de uma quitação nos contratos de obra. E aqui eu quero fazer referência aqui a uma espécie, né, das obrigações que se protraem no tempo, né? Cujo cumprimento daquela obrigação tenha sido interceptado por uma cláusula de quitação, né, e que gera impactos no tempo. E no meio disso, dessa produção de impactos, houve uma cláusula de quitação, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Curva S de avanço físico da obra mostra que a construtora está defasada, não vai conseguir atingir o próximo marco contratual, mas esse marco contratual ainda não chegou. Então a gente não pode dizer que ela está em atraso penalizável. Ela vai atrasar, mas ela ainda não atrasou formalmente de acordo com o marco contratual, né? E aí nesse meio do caminho as partes se dão quitação recíproca. Eu queria entender como que vocês veem os efeitos da quitação sobre aquele atraso que se acumulou, mas que não se verificou, né? Como que vocês veem isso? Então, eu quitei o atraso que a construtora performou até a data da quitação, e aí eu faço um desconto daquele atraso, eu perdoo aquele atraso. Como que vocês veem essa, esse cenário de obrigações e de impactos se protraindo no tempo? Acho que a gente pode começar agora a inverter de novo, começar talvez pela Luciana, com os comentários do Alex. Leonardo, eu acho que talvez essa seja a sua pergunta mais complexa,
do ponto de vista desse webinar, assim. A quitação a prova, ela é prova, né? Assim, você só faz prova de fato, faz prova de direito. Então, a quitação é sobre fatos. É, assim, o que se provou, né? Se provou o pagamento. A quitação é sobre, sobre o que se aconteceu. A rigor, a extinção dos direitos, ela se dá pela prescrição, não pela quitação. Então, lá nos termos do artigo 200, 400, enfim, a perda do direito da pretensão, ela se dá pela prescrição e não pela quitação. A quitação é uma declaração de que aquilo já foi pago, portanto, a pretensão foi satisfeita. E aí não haveria que se falar em pretensão resistida, porque eu tenho uma pretensão hoje. Cobrar reequilíbrio econômico financeiro contra decorrente de um problema de projeto. Eu andei. Aí eu dei uma quitação. Eu recebi alguma coisa. Aí alguma coisa. Uma obrigação de fazer, um prazo ou um preço. Se eu recebi essa coisa e dei a quitação, essa quitação, ela diz que essa pretensão aqui foi satisfeita. Logo, ela não pode ser resistida mais. Então, tudo vai circundar em se a pretensão foi satisfeita, para que a gente protraia no tempo. Então, nesse sentido, o que eu, para a gente poder sistematizar, a quitação ela extingue a pretensão, porque ela tira a questão do resistido. Então, eu teria dois meios de resolver, negociando ou indo para a justiça. Negociei, PT, saudações. Não há que se falar em pretensão resistida mais. Então, eu não tenho direito para o judiciário, porque eu já paguei. Aí a gente vai. O que eu paguei? Você não apaga o fato com a quitação. Você não extingue a realidade com ela, você não apaga a realidade. Você apaga o que você, a consequência da realidade. Então, a realidade continua lá. Se ela se protrai no tempo, aí eu acho que é uma questão de previsibilidade. Ou seja, se aquele marco, aquele problema ele é recorrente, é uma obrigação de trato sucessivo, se aquele problema ele poderia ter uma análise completa, ou se ele acontece todo mês. Como que é esse evento? Então, o que a gente teria que fazer nesse caso seu da curva S é distinguir o que são atrasos consolidados, o que seria uma capacidade de recuperação e quais os novos eventos nesse sentido. Lembrando que quando você dá uma quitação, você quebra a causalidade. Então, você tem que ter um fato superveniente. A pessoa não mais responde por aquela causalidade. Você não tem uma culpa exclusiva. Por exemplo, no efeito de mora, quando você está em mora, você responde por tudo na frente. É um trator a mora. Então, em mora, eu respondo caso fortuito, força maior, fato tal, tal, tal. Você quebra a mora. A pessoa está lícita de novo, está em cima do contrato. Aí eu preciso de um fato superveniente. Ele pode ser igual ao fato anterior? Pode. Ele pode ser igual e não pensado? Também pode. Aí eu acho que a gente está numa seara que é uma seara de imprevisibilidade, motivo pelo qual cláusulas citadas são muito amplas, elas podem trazer problemas. O que que eu sugeriria? Primeira coisa, ter com muita clareza onde é que está o marco temporal, uma baseline de quitação, com uma quantificação técnica e, sobretudo, a visualização que aí a equipe técnica vai me dar de marco de nexo de causalidade, que é a base do direito. Aí realmente não tem como a gente trabalhar sem equipe técnica. Eu preciso enxergar o nexo de causalidade, porque é essa causalidade adequada que vai me fazer enxergar se a questão da quitação está antes ou depois do marco temporal, que é onde eu disse. Não tem mais pretensão resistida como você desta obrigação, mas pode ter de outra, entende? O contrato ele é um complexo de obrigações. Pode ter várias obrigações. O mesmo fato gera várias obrigações. Todo mundo sabe. Então, qual a obrigação decorrente deste fato que eu quitei? As outras eu não quitei? Eu poderia ter quitado, eu falei. E a gente vai voltar sempre na conclusão de todas as nossas perguntas. Eu falei, eu devia ter falado, e eu tinha condições de falar. Acho que são esses três mantras que a gente tem que ter na cabeça quando a gente for falar de aditivo e computação. Perfeito, Luciana. Alex, quer comentar? Sim, bem rápido, até
bem provocativa essa sua questão, Léo. E a Luciana trouxe muito bem aí a questão. O que eu vejo é assim, a obra por si só, ela é composta de fatos que, inclusive, muitos deles têm efeitos continuados, né? Por mais que você fale, não, daqui para trás está tudo ok, o atraso ele já está consolidado, não tem mais o que ser feito, mas ele ainda pode ter efeitos e reflexos para o restante do projeto, né? E nesse exemplo que você traz da curva S, né, se as partes elas se dão quitação, tecnicamente eu zero um problema que ainda não se concretizou, né? Já que o marco temporal, o marco parcial, ele está ainda por vir, como você colocou. A obra, a construtora, de alguma forma, ela pode recuperar esse prazo, né? Colocar mais gente, colocar mais turno de trabalho, mais equipamentos, mais esforço, mas ele ficou evidenciado ali naquele momento. E um risco que eu enxergo nessa questão, assim, é mascarar um atraso real da obra, né? Porque ele está ali numa previsão de estar com 40, 50% executado, mas só atingiu 10%. Quando eu quitei, né, eu trago para ele um novo prazo inicial ou eu mantenho a cobrança daquele percentual restante para que se possa recuperar, né, mais à frente, ou até ser assunto de um pleito por essa impossibilidade de recuperação do prazo, né, que é algo que eu não vou conseguir de fato concluir. Então, é um tema que, de fato, pontualmente precisa ser tratado. E rapidamente, sei que o nosso tempo aqui já está se esgotando. Recentemente, num projeto, a gente se deparou numa situação em que a construtora ela foi penalizada, né, inclusive com previsão contratual, por não ter atingido um marco parcial e que havia ainda 2, 3 meses para que ele pudesse ser cumprido na integralidade, né? Então, um descumprimento parcial trouxe uma penalidade também parcial para aquele contrato. Em tese, eu quitando essa penalidade, seja por uma retenção ou de qualquer outra forma, posso também imaginar que dali para trás eu não devo mais nada, né? Então, eu preciso agir e tentar recuperar o marco para frente agora. Seriam essas considerações. Muito bom, Alex, muito bom. Eu fico até com com algumas dúvidas com relação a isso, mas em função do tempo eu vou ter que tirar essas dúvidas com você em paralelo. E acho que especificamente partindo do pressuposto de que a gente teria dois, né, quando há uma quitação e obrigações que se protraem no tempo, né, com efeitos que se protraem no tempo, eu fico muito pensando em dois períodos distintos, né? A gente tem então o período anterior à quitação, que está quitado, e o período posterior que não está quitado. E aí, quando a gente está falando de obrigações impactos que se protraem, eu fico muito curioso para saber como que o engenheiro, o perito vai calcular isso, né? Para nós advogados isso aí é mágica, né? Isso aí é praticamente milagre. Mas, enfim, eu queria depois fazer essa provocação para você. Eu vou ter que fazer isso no paralelo, porque a gente está pontualmente aqui às 6h30. Eu tinha, enfim, algumas outras dúvidas para tratar com vocês, mas dado o avançar da hora, a gente vai precisar desconectar. Eu gostaria de agradecer novamente ao Ibraconte, nas pessoas aí da Ilma e do Barral, que estão conosco nos assistindo, pela oportunidade, pelo convite. Foi incrível, foi muito é, elucidativo, mas eu particularmente estou com mais muitas outras dúvidas que surgiram durante os debates. Mas acho que deu para a gente discutir, estressar um pouco o assunto e tornar, acho que essa experiência de quitação menos sofrida. Acho que a gente sai com novos insights, sai com novas contribuições, e acho que a gente conseguiu atingir esse objetivo nesse painel. Então, eu queria agradecer ao Ibraconte, a todos os presentes. Estamos aí agora com mais de 30 pessoas conectadas, chegamos a mais de 40 durante essa transmissão. Que acho que o que denota aí é um grande sintoma da ânsia das pessoas por discutir e escutar sobre esse assunto. Queria agradecer aos meus colegas, a Luciana, ao Alex, pelas contribuições. E é isso, pessoal. Então, acho que a gente pode ficar por aqui. Muito obrigado novamente. Certamente nos encontraremos em outras oportunidades. E uma excelente tarde, noite, na verdade, para todo mundo. Um abraço.